uma missão em Éfeso, chega a notícia para ele, né? Paulo, a igreja de Corinto não vai bem. Imagina a gente receber uma mensagem dessa, né? Você pregou, você ensinou, foi estabelecido ali a igreja, né? A igreja foi enriquecida pelo Espírito Santo em dons. E essa mensagem chega a Paulo. A igreja de Corinto não vai bem. A igreja de Corinto está se perdendo. E Paulo, quando ouve essa mensagem, quando ouve esse recado, ele poderia falar assim, né? Eu já fiz a minha parte, deixa lá. Peço para os irmãos prestar atenção, porque enquanto eu preparava esse esboço, Deus falava comigo, eu fiz o esboço de uma maneira e Deus falava comigo de outra forma. Porque muitas vezes nós somos assim, a gente prepara, né? A gente ensina e, de repente, vai se perdendo. Pessoas a qual você apresenta o evangelho, pessoas a qual você dá uma estabilidade, mas de repente vai se perdendo. E Paulo, ele não olhou e falou, não, deixa para lá. Deixa eles viverem de qualquer forma, não. Paulo, ele parou tudo o que ele estava fazendo e falou, eu não posso estar com eles lá agora, eu não posso ir até lá. Esse é o desejo do meu coração, de ir, de estar perto, de estar próximo. Mas Paulo parou tudo o que ele estava fazendo para escrever uma carta, ponto por ponto do que a igreja estava ali praticando, exortando a igreja e ensinando através da palavra para que a igreja fosse erguida novamente e não se perdesse. E ali Paulo, ele começa a escrever a igreja de Corinto, e ali ele sabe das imoralidades sexuais, o filho saindo com a mulher do pai, uma orgia dentro da igreja, e as pessoas achando que isso era normal. Achando que podia praticar essas orgias, porque até então Cristo já o libertou, né? Então, a graça é infinita, eu vou pecando, e Deus vai me perdoar. E não é assim, né? Deus conhece a intenção de cada coração. Deus conhece o nosso coração. E ali, Paulo também soube das divisões na igreja. Um irmão falando do outro, um falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E ali Paulo, ele fica furioso, né? Porque a igreja é de Cristo. Não há placa A, não há placa B. E hoje, né? Por isso que eu falo, a Bíblia ela não precisa ser atualizada. A gente começa a ler a Bíblia, ela é mais atual do que a gente pensa, ela é além, ela vai além daquilo que a gente imagina. Porque a resposta de tudo está nela. Né? A gente vê muitas... Quando eu comecei a ler novamente, que eu já perdi as contas, quantas vezes eu li, porque é um ensinamento, né, para a gente. E a gente começa a ver como a igreja estava naquela época, e a gente olha para os dias atuais. Não sei você, mas eu vejo muita semelhança. As pessoas se perdendo dentro da igreja. Porque qual a intenção do coração das pessoas que estavam ali? E hoje muitas estão procurando por vaidade. O homem foi colocado como centro. Sou eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que me dar bem, eu tenho que viver bem. E o próximo? E a igreja é estabelecida para que a gente viva em corpo, em conjunto. Não para pensar no eu, mas para pensar no próximo, no outro.
E a igreja, ela começou a se dividir. Começou a se dividir, ter dissensões dentro da igreja. E um reino dividido, ele não prospera. Um reino dividido, ele não cresce. E muitas vezes os irmãos têm caído nisso, esquecendo que nós temos um adversário. Esquecendo que há distrações para que a igreja de Cristo não cresça, para que o evangelho não avance, para que pessoas não conheçam o amor de Jesus. Então, cabe a mim e a você ter discernimento do que está acontecendo, ter discernimento de espírito. O que está acontecendo? O que está acontecendo no nosso meio? Eu falo no nosso meio, não falo somente aqui na igreja, eu falo mundial. Está assim. Né? Eu tenho tido conversas e a gente vê questões assim que a gente fala, meu Deus, vamos orar um pelos outros. Precisa. Jesus está voltando e o inimigo está com fúria sobre a igreja, sobre os altares. Muitas divisões, muitas disseções, muita contenda entre os irmãos. E eu não falo só aqui, os irmãos em geral, né? Os cristãos. E a igreja, ela foi estabelecida para que a gente faça a diferença. Para que a gente viva de um modo diferente. Para que a nossa conduta seja diferente. Senão, do que vale? Do que vale ser cristão? Era melhor estar no mundo, não era? Se as práticas continuam as mesmas, se o falar continua o mesmo, se o modo de agir, de pensar continua o mesmo. O que vale você vir um domingo, uma quinta-feira, se não houver a transformação? Se eu não estiver disposto a renunciar. E a gente ficar nesse tempo muito atento com o que está sendo pregado. Porque tem se levantado muitos falsos profetas, colocando o homem no centro. E quando a gente olha para a vida dos discípulos, os discípulos, eles eram servos. Não pensavam em si, mas sim em propagar o evangelho. Sim em fazer o nome do Senhor conhecido. E ser discípulo machuca, dói. Porque Cristo, em carne, Ele foi desprezado, Ele foi chicoteado, Ele foi afrontado, Ele foi perseguido. E você acha que eu e você não vai ser perseguido? Não vamos ser afrontados? Então, por isso, nós precisamos criar essa igreja forte. Porque os tempos vão piorar. Os levantes vão piorar. As perseguições vão vir. E se a gente não estiver enraizado na palavra, nós vamos se perder. O inimigo vem ganhando território. Então a gente precisa ser essa igreja que olha e fala, não, está errado as divisões. Olhar para o nosso irmão, o bispo mesmo, houve aqui o café de pastores de outros ministérios, né, se unindo por um propósito, por um amor, né? Não há divisão. Nós precisamos fazer o ajuntamento dos irmãos, independente de placa de igreja, porque a gente fala, o pessoal fala, igreja tem em cada esquina, mas ainda é pouco. Ainda é pouco para o tanto de pessoas que precisam ser alcançadas. E ali Paulo, além da imoralidade sexual, além das divisões, ele soube também, as pessoas não sabiam se comia a carne consagrada, se não comia carne que era para ídolos. Então Paulo, ele começa a ensinar com muita sabedoria sobre todas essas questões, né, de que por causa da consciência que a gente não pergunte, mas se for nos falado, que a gente não deve fazer parte dessas mesas, né, do que foi consagrado. E Paulo ali, ele também vê as questões do culto, as pessoas fazendo culto de qualquer maneira, as pessoas buscando dons, né, por vaidade,
buscando os dons para ser um maior que o outro, buscando os dons, né, para colocar assim, se aparecer, né, se sentir bem. E as pessoas têm se perdido nisso, porque o amor está se perdendo. As pessoas começam a olhar somente para si, e os dons ele é dado para servir a igreja. Os dons não são dados para que eu me sinta melhor ou maior que meu irmão, mas para que eu possa servir a igreja. E não importa qual o dom seja, todos são importantes. E muitas vezes você acha que não tem dom, mas tem. Todos nós fomos separados para algo no Senhor, para propagar esse evangelho, para servir a igreja em conjunto, em corpo. Né? E basta que a gente se incline a esse amor verdadeiro. Porque aí a gente começa a conhecer, né, o que realmente o Senhor quer de nós. Qual é o verdadeiro serviço? Qual é a verdadeira prática do evangelho? E aqui Paulo ele vai falar que, como a gente leu, ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Né, os dons sem amor, ele só faz barulho, como o bispo até falou aqui. Ele só faz barulho, de nada serve. Né? Vai ter um dia que isso não vai servir de nada. O Senhor vai olhar e vai falar: mas Senhor, eu preguei, eu profetizei, né? Eu falei em línguas, eu curei. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Porque nós temos que ter o amor. E amar não é fácil. Amar, ele é um mandamento. Meu esposo até fala, né? É um mandamento porque não é fácil. Muita gente fala em amor, mas na prática é difícil. É fácil amar quem nos faz bem. É fácil amar aquele que faz, né, o que agrada, aquele que anda correto. E aquele que está fora do caminho? E aquele que está perdido? E aquele que muitas vezes te afronta, te acusa? É somente tendo o amor de Cristo. Somente estando estabelecido, enraizado no Senhor. E o Evangelho é para isso, para que a gente viva o verdadeiro amor. Porque chegará um dia que isso não vai ser levado em conta, os dons, mas sim qual foi a intenção do nosso coração em estar fazendo. Estou fazendo por amor a Cristo? Ou estou fazendo por mim mesmo, por meu eu, me colocando como um Deus? Porque eu tenho que estar bem. Porque eu tenho que alcançar. E muitas vezes nem lembra de Cristo, muitas vezes nem lembra do Senhor. O coração está longe, está perdido. E aqui Paulo, ele enfatiza o que é o amor, no versículo 4, que diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se assoberbece. 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 6, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você conheceu um amor assim? É o amor de Cristo. Quem tudo suportou? Quem se doou? Quem não se importou com a glória dele, com a majestade, mas se humilhou, deixou ser humilhado e foi para a morte de cruz. O homem ainda não conhece, nós
Não temos ainda esse amor. Mas ele fica como referência que nós temos que se esforçar para ter, para buscar. Se esforçar para viver esse amor e para dar esse amor ao qual nós recebemos. Um amor que olhou para nós, escravos, pecadores, e não se importou, mas se doou por mim e por você. E quando a gente fala do próximo, muitas vezes é difícil. A gente não quer, muitas vezes, suportar um casamento por uma falha, por uma coisinha errada que o próximo faz. A gente não quer acolher um filho quando ele toma algumas decisões que muitas vezes não agradam o coração. A gente não quer ter um irmão na mesa porque o que ele fala não me agrada ao coração. O jeito dele, eu não vou muito com a cara dele. A gente escolhe com quem quer estar, com quem a gente se agrada. E o amor de Cristo a gente não escolhe. Esse amor é para todos. É para o pecador, é para aquele que está na cadeia, é para aquele que muitas vezes está na rua. E muitos estão na rua por escolha, e muitos foram abandonados. Essa semana minha tia está no hospital, teve problemas de saúde. E indo visitar ela esses dias, tem uma jovem que está lá de alta. E não tem visita, não tem para onde ir, procurando casa para morar. E está no hospital de alta. Não recebe ninguém, porque ninguém quer estar perto. E é triste ver uma situação dessa. A falta de amor. Uma pessoa muito difícil, ninguém quer estar perto. Mas Jesus não abandona. Porque esse é o amor que acolhe. É o amor que acolhe o rejeitado. É o amor que não se importa com o seu jeito. Mas ele acolhe para que seja curado, seja transformado e venha frutificar bons frutos. E muitas vezes na rejeição, essa pessoa não vai ser curada. Vai criar mais feridas, vai haver mais distanciamento, mas através do amor, essa pessoa é curada, essa pessoa é restaurada, é transformada e há frutificação. Então é esse amor que nós precisamos aprender, porque no versículo 9 fala assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. É somente o perfeito amor só vem do Senhor. Só vem do Pai. E muitas vezes as pessoas estão procurando em homens, em mulheres, em pessoas, e são cada vez mais machucadas. Mas quando nós colocamos nosso coração no Senhor, aí é o amor perfeito. Aí é o amor que você é acolhido. É o amor que as outras coisas não vão te fazer falta. Porque você encontrou o verdadeiro amor. E é Ele quem vai acrescentar as outras coisas. Amém? E eu vou ler com vocês primeira carta a João, capítulo 4, no versículo 19 ao 21. Primeira carta a João, capítulo 19, 20 e 21. E diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar Deus, a quem não viu?
E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E muitas vezes a gente está assim: Senhor, Senhor, eu te amo, mas e o meu irmão e o meu próximo? A palavra é clara que nós somos mentirosos se a gente não ama o nosso irmão. E quando eu falo irmão, não falo somente dentro do templo, da igreja, mas quem convive com você, quem está na sua casa, no seu trabalho. Como eu posso falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Estamos mentindo. Muitas vezes é difícil lidar com algumas situações, lidar com afrontas, mas no Senhor, quando a gente olha para Cristo, o amor que Ele deu por nós, a gente consegue amar nosso irmão. Porque a gente só conhece o amor porque Ele demonstrou esse amor por nós. Aprendemos com Ele. Então, se você fala, pastora, tem pessoas que eu não vai, me machucou muito, não tem como amar. O Espírito Santo, Ele tem poder para te ajudar nisso. Tem poder para te curar. Tem poder para restaurar as coisas, as situações que te machucaram. E você ensinar para essa pessoa também o que é amor de Cristo através da sua vida. Porque quando nós perdoamos, a pessoa também conhece o amor de Jesus. Então é através das nossas atitudes que o próximo conhecerá Cristo. Então não espere. Muitas vezes você pode chegar em casa hoje, liga para aquela pessoa que você não conversa há tempo. Fala, você fez isso, e muitas vezes nem foi você que errou, foi o próximo. Você fez isso, me machucou, me perdoa. Eu estava guardando mágoa no meu coração. E é difícil, amado, porque o inimigo não quer que você faça isso. Mas é a vontade do Senhor. Depois, se você fizer isso, as coisas se tornam tão leves. Você fala, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz isso antes? Porque o inimigo, ele tenta colocar na nossa cabeça, né, que não é para você perdoar, que não é para você se fazer de besta, porque não foi você que errou. Mas nós conhecemos o amor de Cristo. E é através de nós que o mundo tem que ver nossas atitudes para que o Senhor seja conhecido. É através das nossas atitudes. Né, o bispo costuma falar que amor não é sentimento, né, bispo? É atitude. E amar não é fácil, é diminuir, é matar o nosso eu, as nossas vontades, é matar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e me colocar no lugar do outro. Como que está sendo para o outro? Eu conheço a Jesus. Então é através disso que o Evangelho vai alcançando mais vidas. Amém? Vou ler com vocês também. Não precisa abrir. Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É fácil? Amar os inimigos? Orar pelo que persegue? Muitas vezes você não quer nem orar, ainda mais pelos inimigos e por quem persegue, né? Então, Deus espera isso de nós, para que aquela pessoa seja transformada. Nós, como um canal, como um instrumento de salvação. Porque a oração, ela alcança os corações, ela quebranta os corações, ela traz transformação, ela quebra cadeias no reino espiritual. E muitas vezes a gente não quer orar. Há uma força muito grande para que a gente não ore. Esse dia, conversando com uma amiga, ela falando, não conseguia dormir, peguei a Bíblia, foi o calmante.
não consegui nem ler, nem começar a ler direito. Você vê como o inimigo age? Não quer que você conheça a verdade. Não quer que você busque a Deus. Você fica muito tempo em redes sociais. Quando você abre a palavra, se torna um fardo. Meu Deus, não quero nem começar a ler. Senhor, quanto tempo de oração eu vou tirar? Às vezes o coração fica agoniado. Mas é isso que o Senhor quer de nós. Relacionamento, conhecimento. Para que a gente, nesses últimos dias, a gente não venha a ser enganados. Para que a gente venha a ter os dons sim, buscar os dons sim para serviço em amor. Para que haja crescimento da igreja, para que haja crescimento do evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Só para terminar, passeando um pouco na Bíblia hoje, Filipenses, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim: E peço isto, que vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui fala que a gente deve crescer em amor. E como crescemos? Através do conhecimento, através da palavra. Para que a gente não venha escandalizar e ser pedra de tropeço para que outros conheçam o Evangelho. E tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. Não é para minha honra, para minha glória, mas para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja adorado. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, cuidado para não escandalizar o Evangelho, cuidado para que o nome do Senhor não seja levado de qualquer maneira. Porque é um nome precioso. A gente não pode fazer dele, usar de qualquer maneira. Mas é um nome que tem poder. Um nome que há transformação. E é através de nós que o Senhor vai ser apresentado de qual forma? Muitos estão vendendo Jesus, como Judas. Vem para Cristo, que você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas nós, como cristãos, precisamos apresentar Jesus. Apresentar o amor de Cristo. E o amor que vai nos levar à salvação. Não que esteja errado, nós temos bens aqui, porque o Senhor, Ele se agrada em presentear seus filhos, em dar uma vida melhor para os seus filhos. Mas o melhor dele está guardado para aqueles que permanecerem no amor. E o amor é Jesus. O melhor dele ainda está guardado. Estamos passando aqui por um tempo. Mas se permanecemos, nós vamos desfrutar do melhor por uma eternidade. Não só por um breve momento, mas para uma eternidade. Então essa deve ser a nossa caminhada em amor, buscando o arrependimento, buscando se analisar todos os dias, para que a gente não venha a ser como a igreja de Corinto, que começa bem, e de repente vai se perdendo. Não, isso aqui não tem problema não, aquilo dali também não tem problema. Não, já estou muito tempo no Evangelho, já sei de letra. Não, conhecimento é todos os dias, análise é todos os dias. Porque o Senhor, Ele está à porta e Ele pode vir a qualquer momento.
buscar eu ou você. É a qualquer hora. Então, essa análise precisa ser feita todos os dias. E a gente sabe que não é fácil a gente lidar com emoções, com sentimentos, com pensamentos, com as vontades carnais, porque as questões carnais deste mundo gritam, né? Você querer conquistar, e muitas vezes você vê as pessoas usando de estratégias ruins, né, para obter algo, e a gente andar em retidão, por amor a Jesus, tudo ali no sacrifício. E muitas vezes é difícil, a carne grita. Mas através de Jesus, quando a gente fixa os nossos olhos nele, naquilo que ele nos ensinou quando veio à terra, a gente consegue permanecer firme, olhando para o alvo que é Cristo, olhando para esse amor que um dia me alcançou e te alcançou. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vou convidar você a ficar em pé. E olhar para si e se autoanalisar, se arrepender diante do Senhor hoje. Se por acaso você foi motivo de divisão, se por acaso você teve imoralidades sexuais, se por acaso você duvidou até, Corinto fala também da ressurreição de Cristo, por um momento você não falou, Senhor, será que isso é verdade mesmo? Deixou a incredulidade entrar no seu coração, a idolatria, colocou você no centro e não Cristo. Essa é a oportunidade do arrependimento, de você conversar com o Senhor, de você se prostrar diante do Senhor, e não sou eu que faço, mas sim você, porque você conhece aonde você está errando. Você sabe o que precisa colocar diante de Deus para que seja transformado. Então, essa oração de arrependimento, que venha do seu coração, que você possa falar para o Senhor, sem temer ao irmão que está do lado, porque todos nós somos pecadores, e todos nós precisamos nos arrepender constantemente. Então, que se você prostre diante do Senhor hoje, e deixe com que essa palavra transforme o seu coração, e a partir de hoje, você haja em amor com o seu próximo. Você leve ao Senhor Jesus em amor, em verdade, em justiça, em retidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te dou graça, Senhor, e te louvo, Senhor Jesus, pela verdade.